Hoje sonhei que eu estava... Era um deserto, uma montanha. Eu não sei, eu sei que era um lugar bastante alto, que dava para ver lá embaixo. E tinha por trás... tinha era uma caverna bem grande. Entravam caminhões, entravam tratores, ônibus por esse lugar. Tinha pessoas uniformizadas com roupas, não sei se era militar ou se era outra espécie de pessoas, né? Com crachás, com fone no ouvido e eu ali sentada. E eu sempre tenho medo de altura, né? Mas eu sempre apareço sonhando em é uma birra, para mim é uma birra, porque eu tenho medo. Só que eu estava ali e não estava com medo. Eu estava olhando, aí a pessoa de sempre, aí sentava junto de mim, a gente ficava com as pernas penduradas no abismo, né? Uma pedra enorme. Não estava quente a pedra, estava fresco o local. Sol, coisa. E a gente dava para ver muito bem de longe. Olha, eu não vejo sem óculos, mas eu estava vendo como se a pessoa, vamos dizer, como daqui para Vitória ou daqui para Recife, vamos dizer, daqui para Recife, como se tivesse daqui do outro lado da rua. A minha visão estava vendo assim. Estava vendo tudo, as personagens, né? Não conheço, não sei quem é, não sei nome, não dá para ver os crachá das pessoas que tinham uns crachazinhos com nome. Sei que tinha um nome, mas eu sei que tinha na roupa tinha não só o a tinha Itália, tinha vários países, né? Ali, como se tivesse subposto aquele lugar, a imagem fosse de vários países, eu vendo ao mesmo tempo de lugares diferentes. Tudo como se fosse um filme em cima do outro. Os líderes velhos, corruptos, né, estavam era feito um container, um trailer, fazendo... me chama... planos, né? Para isso, encher essa cidade aqui, desaparecer, um mapa, tinha um mapa do mundo, e eles planejando, e eu vendo como se fosse eu estivesse lá. Lugares, aparecia cenas que eu nunca tinha visto, mas eu vi. Túneis enormes, né? Com caixas e caixas de alimento e não sei o que. Aí eu chegava, a pessoa do meu lado, né? Isso levou, em sonho é coisa de minutos. Eu estou falando, vai levar mais ou menos uns 3 minutos ou mais para eu comentar tudo o que eu vi com meus olhos, né? Aqui no vídeo de sonhos. Então, essas pessoas, ele me perguntava, como vocês sabem, na minha cabeça, você iria para esse lugar? Aí eu dizia, não, porque veja bem, eles estão planejando destruir tudo lá de fora e eles se esconderem, os ricos, os inteligentes, os doutores, os nobres que tenham dinheiro, né, os grandes homens, se enfurnar dentro desses buracos. Aí ele falava que acha que o pai não ia ver. Eu digo isso, mas ele vai ver até as entranhas da terra, onde eles estão, né? E só vão sobreviver aqueles que merecem sobreviver. E a maioria ali não merece, porque se está fazendo planos para a destruição em massa de pessoas pobres, doentes e velhos, eles são velhos, mas eles não aceitam qualquer velhice. Eles se acham novos porque têm dinheiro.
Aí a pessoa balançava a cabeça assim, eu dizia assim, veja bem, se eles planejarem uma destruição global de nossa Terra, eu só temo as pessoas mais que ficam. Porque elas vão saquear, elas vão matar, elas vão estuprar. Porque se não fosse isso, a gente ia viver numa paz, porque eles não iam mais estar aqui na nossa presença. A gente não ia ter gente ruim no poder, ou tomando conta da gente. O problema é que as pessoas, o ser humano, ele é ruim. Então, quando se vê numa coisa, você pode ver, quando diz que tá, invade, saqueiam, matam, estupram as pessoas porque não querem reconstruir, eles querem fácil. Aí começa queimando, Isso aí é o que é o perigo. Não é a destruição que eles estão fazendo. O perigo é as pessoas mais que vão ficar. Se essas pessoas mais não ficarem, nenhum for com eles, só ficar as pessoas de coração puro aqui na Terra, a gente vai reviver e eles vão ficar no buraco por muito tempo, a comida deles vão acabar, porque veja bem, eu dizendo para essa pessoa, o cozinheiro vai começar a cozinhar lagosta, salmões, por quanto tempo eles vão ter isso? Um dia eles vão ter que comer só o arroz que sobrou, arroz velho, murcho, bichado. Porque se eles não criarem, como aqui, árvore lá dentro daquele buraco, tiver natureza dentro do buraco, eles vão passar fome. Eles vão terminar se comendo. Porque o ser humano aqui fora, ele tem o direito, ele tem condições de reconstruir. Mas os maus não vão querer reconstruir. Vão querer matar e destruir o resto que sobrou. A civilização. Porque se não fosse isso, eu ia continuar do mesmo jeito. Vivendo a minha vidinha, falando coisa, em paz, plantando as comidinhas, comendo. Se não tivesse água na torneira, a gente ia reconstruir a ligação de água. Se não tivesse água, luz, a gente ia aprender a construir energia, dar energia para as casas, aproveitar quem está vivo para reproduzir tudo de novo, ter uma cidade útil, sem os ricos, sem os poderosos, sem os globalistas no poder. A gente ia viver outro mundo, a gente ia reconstruir o que eles destruíram. Mas a maioria vai pensar em roubar o próximo, em pegar, estuprar a filha do próximo, até o próximo mesmo, né? Vão se querer ser o rei do pedaço, vão tentar matar, esfolar, esquartejar as pessoas, e tem uns que vão querer comer humanos, né? Porque tem preguiça de caçar, de plantar, não quer, que é fácil. Ou senão vai saquear, as pequenas cidadezinhas que sobreviver vai entrar para saquear, para tomar tudo, e isso acaba. Eu não queria viver isso. Por isso eu sonho que se eles provocarem a situação, essas pessoas da mente ruim não sobrevivam, para a gente poder sobreviver. Porque a gente planta. Vai no rio, o rio vai ficar limpo, porque a maioria das fábricas, dos ricos, não vai funcionar mais, então não vai sujar. A população vai ficar menos coisa. Então a gente vai reconstruir e eles vão ficar dentro do buraco. Aí se eu pudesse, eu pegava um carro de concreto, concretava a saída deles, para eles não saírem mais. Porque eles são maus. Porque eles vão se chocar, né? Eles são maus. E ninguém precisa deles. Ninguém precisa. Nem um criador precisa daqueles povo que vai se esconder, que destrói a natureza para se esconder dentro dos buracos. Quem vai precisar deles? Ninguém. Eu tivesse poder, quando eles entrassem, eu concretava para eles não saírem. Eles entravam e não saíam. Porque quando dia que ele fosse abrir, não saía mais. Iam morrer, viver por lá.
viver o mundo dele, ia cavar um buraco para poder sair, se quisesse sair. Aí ele fez assim, você tá certa, porque o ser humano é mau. Eu digo, o ser humano é mau. Porque veja bem, se não tiver prefeito, governador, polícia, se não fossem as pessoas mais de coração, a gente não ia ter problema. Não ia ter saque, não ia ter falta de alimento, porque todo mundo ia se reunir, plantar, colher, pegar água. Ia com as casas vazias, ia procurar alimento nas casas vazias, fazer, se alguém tivesse falecido, enterrar, fazer o velório da pessoa, coisa. Isso é pessoas inteligentes. As pessoas que chegam e vai para invade um mercado, invade uma coisa para saquear, não é pessoa do eterno. É pessoa do mal. Porque não precisa saquear. Não precisa. Isso é procurar, se juntar e procurar que vai encontrar o caminho. O ser humano tem que aprender a ser um ser divino. Que o Criador vai te mostrar o caminho. Eu não queria entrar num buraco daquele, não, para morrer ali a míngua, não. Porque eles vão terminar se comendo. Porque uma pessoa que entra num buraco, 2 pessoas, vai terminar sozinha, abandonada. Vai ter que sair correndo daquele buraco. Porque ninguém vive eternamente sozinho. A comida acaba, a água acaba. E os dejetos vai sair por onde? Você acha que aquele respirador que eles botam não vai entrar os produtos químicos que eles lançar para destruir a gente aqui fora? Vai limpar, você vai ser mecânico, você vai ser engenheiro, você vai ser eletricista, você vai ser encanador, você tem que arrumar uma pessoa que faça tudo isso para você. Como quebrar? Você ficar sem oxigênio, sem luz, sem alimento? Não, quero não. Eu já falei com meu marido, e a gente vai ficar nas pedrinhas que a gente senta ali e esperar. O meu medo é só isso, chegar um bando de marginais armados de pau, de coisa, e matar a gente de paulada. Mas se não fosse isso, eu ia viver como vivo hoje, na minha paz do Criador. Somente. Esse foi o sonho que eu tive. Bom dia, fico eterno, vamos rezar, vamos orar e glória. E vamos pensar mais que eles vão se socar no buraco, vão sumir. Quem tiver condições, concrete a porta deles, para eles não saírem. Porque a gente o ser humano precisa de globalista, não. Não precisa desses homens ricos que querem destruir os pobres, os doentes, os humildes. A gente não precisa deles não, a gente precisa do Criador. Isso sim, que ele reine na terra. Ele ali pode viver eternamente dentro do buraco deles. Bom dia, fico eterno, vamos rezar e vamos dar glória.